não fosse dos nossos irmãos de outras religiões. Só nós vamos encontrar do lado de lá as coisas. Os nossos irmãos católicos, budistas, protestantes, coitados, não vão encontrar nada. Outro erro crasso. Pior, nós sabemos que vamos encontrar nossa própria consciência. Dr. Inácio Ferreira, através da mediunidade de Carlos Bacelli, tem dito que os que mais estão dando trabalho são os oradores espíritas. Eu me senti satisfeita. Eu falei, gente, ainda bem, porque se está todo mundo dando trabalho, eu também vou dar, já deve ter um lugar específico para a gente. Já deve ter aquele lugar assim, aquele pavilhão. Aqui ficam os oradores espíritas desencarnados. Aí você já vai direto para aquele lugar. Uma boa vassoura, como diz o doutor Inácio, resolve o seu problema. Porque enquanto você está varrendo, você está pensando em todas as coisas que você deixou de fazer. Eu sei que hoje, quando falo disso, para todos nós, parece tão distante. Porque nós acreditamos que vamos viver para sempre, no corpo de carne. O que nós sabemos que não é verdade. Porque amanhã podem nos chamar, do dia e da hora só Deus sabe, e nós estaremos lá para contar o que nós fizemos aqui. Parece confortável, mas não vai ser. Porque nós vamos ter que explicar por que nós não fizemos muito mais do que poderíamos ter feito, já que tínhamos tão grande conhecimento de como funcionavam as coisas. E o compromisso é exatamente esse, é viver conforme aquilo que se acredita, que ainda é o mais difícil. É realmente complicado. Houve um grande ator, vocês todos são meninos, não são dessa época. Houve um grande ator que era belíssimo, chamado Montgomery Clift. Ele era um rapaz lindíssimo, tinha olhos verdes impressionantes. Mas ele sofreu um acidente de carro e o seu rosto ficou retalhado pelo vidro do automóvel. Numa época, década de 50, em que a cirurgia plástica não tinha o alcance e as possibilidades que tem hoje. Então ele ficou num estado depressivo tamanho, porque a beleza do seu rosto, que era o mote da sua vida em Hollywood, tinha desaparecido. Ele passou por várias cirurgias, mas ao perceber que a cada cirurgia o seu rosto não voltaria a ser o belo rosto que tinha sido, ele se deprimia ainda mais. E resolveu isolar-se. Ficou 2 anos internado no hospital. E disse à enfermeira, eu não quero receber visita de ninguém. Eu quero acabar minha vida aqui, assim, nesse leito de hospital, esquecido de todos. Eu não consigo vencer essa tristeza, esse desespero. Não quero que ninguém me visite. E se afastou de todo mundo. Elizabeth Taylor era sua melhor amiga e, no entanto, também era impedida de visitar. Porque ele decidiu que, para ele, a vida tinha desaparecido. Mas um dia, com muita insistência, um rapaz precisou ser recebido por ele. E disse à enfermeira, eu vou dormir aqui, morar aqui, na porta desse hospital, mas eu preciso falar com Montgomery Clift. Ele foi meu ídolo. E eu não vou deixar que ele desista de voltar para o cinema. Não importa como o rosto dele esteja. Eu preciso dizer a ele que ele é meu exemplo. Que eu quero um dia tornar-me como ele. E eu preciso vê-lo. E a insistência era diária. Diariamente o rapaz aparecia e queria ver o ator. A enfermeira não teve como negar. E disse a ele, por que o senhor não recebe logo esse moço? Para ele desistir. O senhor escuta ele por 5 minutos que seja. Ele vai embora, não volta nunca mais. E o senhor volta para a sua depressão, para a sua tristeza. Devido à insistência, Montgomery pede que o rapaz suba. Quando o jovem entra no quarto, começa a lhe falar. Eu vim para tirar você dessa cama. Você vai voltar para o cinema. Você vai voltar para a vida. Seu rosto vai se recuperar. Talvez não fique nunca mais como era, mas ainda há muita vida. Desde menino, eu vou ao cinema para ver os seus filmes. E eu jurei que eu seria como você. E eu não vou permitir que você desista. Porque eu preciso que você continue, para que eu também continue meu curso de teatro e possa me tornar um ator como você. O jovem que visitava naquele dia Montgomery Clift, que seria o maior ator do século XX, Marlon Brando. Um homem de uma beleza impressionante, mas que tinha ainda garoto como ídolo justamente Montgomery. E não permitiu que ele desistisse. Montgomery volta ao cinema,
Faz ainda alguns filmes, inclusive a história de Sigmund Freud, mas já estava viciado nos analgésicos fortíssimos que tomava para evitar as dores cruciantes que as cicatrizes das cirurgias lhe haviam proporcionado. E ele termina a sua vida viciado nesses remédios. A própria Elizabeth Taylor, anos depois, diria: ele, no fundo, passou a ter uma vida que não queria ter. De alguma forma, ele matou-se indo com muita fome aos remédios que os médicos prescreviam. Mas o jovem Marlon Brando nunca se esqueceu dele e tornou-se muito mais do que Montgomery Clift foi. Tornou-se o maior ator do século XX. Mas ainda jovenzinho, foi naquele hospital para tirar aquele homem da depressão, para fazê-lo ver que qualquer que fosse a circunstância da sua vida, tudo podia ser mudado para o melhor. E por isso essas pessoas que vencem a vida, as suas dificuldades, as suas lutas, são sempre exemplo para nós. Muitas vezes não tem nem religião, mas dentro do que não é religioso, elas conseguem ser profundamente fiéis a si mesmas e aquele tônus vital que possuem e que devem respeitar. Bette Davis foi outra grande atriz. Quem nunca assistiu A Malvada não viveu. É um clássico. Ela foi a primeira mulher que apareceu fumando no cinema. Foi um escândalo absoluto. Porque imagine uma mulher fumando. Era uma coisa absurda. Ela foi uma mulher inteligentíssima, morreu idosa, teve 4 derrames que superou. Morreu já bem idosa e trabalhou até o fim da sua vida. Teve 2 maridos, mas nunca permitiu que nenhum deles se intrometesse na sua vida. Ela discutia pessoalmente com os diretores de Hollywood os seus salários. Era uma mulher impressionante. Não era bonita, não como a beleza de Hollywood preceitua. Elizabeth Taylor foi uma mulher belíssima. Bette Davis não. Mas era uma mulher de tal carisma, de tal força, que fazia os grandes papéis do cinema. Ela, no meio da carreira, disse uma frase que eu adoro. Ela disse certa vez: eu sou boa no que faço, tenho até inimigos para provar. Porque quando você é bom de verdade em alguma coisa, não duvide, as pessoas não vão gostar de você. E não falo fora do meio espírita não, no meio espírita mesmo. As pessoas têm uma dificuldade enorme de entender que você consegue superar determinadas circunstâncias de uma forma menos dolorosa. E só por isso você já é motivo de inveja e de dificuldades emocionais da parte do outro. Eu me lembro de uma antiga história de Marco Prisco, através de Chico Xavier, em que ele contava sobre uma ambulância que atravessava uma rua em alta velocidade levando um paciente. E as pessoas em volta na rua viam a ambulância passar e diziam: meu Deus, que será? Quem será que está dentro da ambulância? Para onde será que essa ambulância vai? Que hospital ela vai estacionar? Que será que tem a pessoa que está sendo levada? Será que infartou? Será que teve um derrame? E a ambulância, sem parar, levava rapidamente o enfermo para o socorro. E Marco Prisco, no final, diz: sede imperturbável como a ambulância. Porque se a ambulância parasse a cada comentário para dizer: olha, quem eu estou levando aqui é um senhor que teve um infarte, a pessoa estaria morta. Porque quando passa a ambulância, os comentários são inúmeros. Às vezes a nossa vida também tem que ser assim. Se nós pararmos para dar satisfação de determinadas atitudes aos outros, não faremos mais nada. Porque sempre haverá quem discorde de nós. Sempre haverá quem nos aponte as deficiências. Sempre haverá quem nos considere fanáticos. Sempre haverá quem nos considere estranhos. Eu tenho profundo mau humor pela manhã. Mas eu tive durante 13 anos uma cachorra que era a minha amiga, a minha neta peluda. Ela desencarnou há 5 anos, diabética. Então, eu a levava de manhã cedo pelo elevador para descer e passear. E eu tinha um vizinho na época que entrava sempre no elevador comigo. E ele tinha um mau humor pior que o meu. Então eu, com a cachorra, segurava a cachorra no colo, porque eu não sabia se ele gostava de bicho, e mostrava o meu melhor sorriso para combater meu mau humor, dizendo bom dia. Ele, obviamente, não me respondia. E saltava na garagem e lá ia eu passear com a cachorra. O filho dele teve um problema muito sério e foi ao espiritismo. E assistiu palestras minhas. E contou para o pai. A nossa vizinha de porta
faz palestra, assisti uma palestra dela. Um dia ele cruza comigo no elevador e diz: agora eu já sei por que a senhora tem essa cara de quem não é normal. E eu pensei comigo, só pode ser das palestras. E ele imediatamente disse: meu filho está com problema de vícios, foi ao centro espírita e assistiu a palestra sua. Eu falei logo para ele, eu sabia que ela era espírita. Porque uma mulher que de manhã cedo me diz bom dia, não pode ser normal. Então eu percebi que ele era pior que eu, porque o mau humor dele era tão insuportável que ele se sentia agredido, porque eu tentava vencer o meu mau humor matinal e dizia bom dia para ele. Então vejo como até quando queremos ser agradáveis, às vezes as pessoas não nos compreendem. E até acham que nós somos meio pancada por causa disso. Eu tenho um amigo querido que não acredita em Deus, mas é uma pessoa de uma bondade incrível. E ele costuma dizer: mas você já reparou que as pessoas da sua religião não têm a cara normal? Você já reparou que vocês têm uma cara assim de quem não é desse mundo? Eu falei: não, nunca reparei. Repara que você vai ver. E eu me lembrei muito de Divaldo Franco, que quando foi receber na Bahia o título de cidadão baiano, havia um grande empresário da Bahia que também estava recebendo o prêmio. E os dois estavam no coquetel, um de um lado e o outro do outro. E esse empresário foi se aproximando do Divaldo e disse: o senhor é que é o Divaldo Franco? Eu mesmo. O orador espírita? Eu mesmo. Mas engraçado, eu estou reparando no senhor há um tempão e o senhor me parece tão normal. E o Divaldo, como bom baiano, não perdeu a piada. Disse logo: e o senhor também é espírita? O empresário: eu, Deus me livre. Divaldo imediatamente completou: ah, mas o senhor sabe que olhando o senhor de longe eu pensei que o senhor fosse. E o empresário já começou a se olhar: meu Deus, o que eu estou fazendo que está parecendo coisa de maluco? Porque na época dos meus avós espíritas, ser espírita era maluco, era ser maluco. Quando minha avó tinha 20 anos, ela perdeu a mãe. A família toda era protestante. E o pastor, para confortá-la, disse, após o enterro da minha bisavó: a senhora não se preocupe, porque sua mãe foi para o céu. Agora, se a senhora não for como a sua mãe, a senhora não vai para o céu e nunca mais vai ver a sua mãe. Naquela época, na década de 20, a mulher não andava sozinha na rua. Ela andava de braço com o marido, com o irmão, com o pai, mas jamais sozinha. Meu avô era de família totalmente protestante. Minha avó, naquele dia do enterro da mãe, disse: meu avô, eu não sei você, mas amanhã eu vou para o espiritismo, porque eu vou rever a minha mãe. Eu tenho certeza que a minha mãe um dia virá me buscar. Se você não quiser, não venha, mas eu vou para o espiritismo amanhã, porque eu já andei lendo umas coisas, ela ali escondido, e eu gostei demais da ideia de que nós nunca nos separamos, nós continuamos influindo uns na vida dos outros, até o nosso reencontro, além da vida física. Naquela época a mulher não andava sozinha, então meu avô começou a ir ao centro, deixava minha avó na porta e ia ficar na janela. E da janela ele começou a escutar as palestras, na década de 20. E obviamente se encantou com a mensagem da doutrina, e o resto dos irmãos e a família inteira veio para o espiritismo. Mas o extraordinário é que ela morreu com quase 90 anos, em 1994, e o mais bonito foi que os espíritos me contaram que quando ela saiu do corpo, a primeira pessoa que ela reencontrou foi justamente a mãe, que tinha vindo realmente para buscá-la. No dia em que ela morreu, foi interessantíssimo, ela era uma mulher de muita saúde, mas não andava bem porque não queria comer. E a médica propôs que ela fosse ao hospital para tomar um soro. Naquele dia de manhã, ela disse à minha tia, filha dela: você me traz um copo d'água? E a minha tia foi correndo na cozinha trazer a água. Quando chegou com o copo, minha avó disse a ela: não precisa mais, minha mãe já me deu água. E aí a minha tia viu que tinha alguma coisa errada, porque a mãe dela tinha morrido há quantos anos? Mas estava ali. E com a maior tranquilidade ela foi até o armário, mostrou um vestido e disse: é com esse vestido que eu quero chegar lá, para encontrar seu avô, seu pai. Meu avô tinha morrido 29 anos antes. E ela viveu para esperá-lo.